Informações sobre a decisão de sábado. O presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, promete grande premiação em caso de conquista do título. Em relação ali àquela sua fala polêmica, será que ele vai descartar o título do Goiás, enfim, a taça, deixar lá na porta da Federação Goiana, como ele prometeu no último sábado? Além disso, falar sobre uma possível não subida aí no palco caso o Goiás seja campeão, enfim, essa polêmica envolvendo essa fala do diretor esmeraldino, mas que quer sim ser campeão estadual, isso não está descartado. Além disso, no vídeo de hoje, sobre o atacante Vinícius, que foi detectado a sua lesão muscular, será que é um problema mais sério, enfim, quanto tempo que ele pode desfalcar o time esmeraldino e aí, possivelmente até quando fica disponível, será que já joga agora contra o Atlético Goianiense ou apenas no Campeonato Brasileiro. Além disso, envolvendo um dos reforços acertados com a direção do time esmeraldino, que é o atacante Luiz Felipe, jogador de apenas 20 anos de idade, do Atlético Mineiro. Quando que chega? Ele que já teve seu acerto ainda na semana passada. Será que teve mais algumas atualizações em suas negociações e o que podemos também esperar sobre o jogador nesse ano de 2022. Esses serão os três principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e conferir também o nosso outro canal, que é o de cortes aqui do Goiás News, começando ainda nessa semana. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês acompanharem. Caso você queira assistir apenas uma das notícias no vídeo, recomendo você assistir lá também o nosso canal de cortes, beleza? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês, envolve aqui a BR4Bet, que está com um grande desconto nesse mês de março para os assinantes, enfim, aqui os nossos telespectadores do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo, tendo o seu depósito dobrado nas apostas desse seu mês. Todos os valores que você depositar logo no seu primeiro cadastro lá na BR4Bet, você tem 100% de bonificação desse seu primeiro depósito. Então já corre lá, já faz seu cadastro e faça suas apostas tanto aqui do futebol brasileiro, futebol internacional e diversos outros esportes que estão disponíveis na plataforma. Vou deixar o QR Code aparecendo aqui na tela também para vocês conferirem. Irei iniciar o nosso vídeo de hoje falando sobre uma premiação prometida aí pelo Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, caso o time esmeraldino venha a conseguir o título estadual nesse próximo final de semana. Informação que foi confirmada inicialmente pelo Imprensa Verde ainda no último domingo. Ele confirmou que o Goiás tem uma premiação muito boa para os atletas em caso de título. Será um incentivo a mais pela vitória. Além disso, outro ponto também importante, além dessa premiação, enfim, a motivação dos jogadores, é que há um descontentamento da diretoria e dos jogadores pelo ocorrido no fato de hoje, no caso, do último sábado, por conta das polêmicas de arbitragem. E o grupo está muito unido para levantar o troféu dentro de casa. Então mostra, realmente mais um incentivo, apesar do Paulo Rogério Pinheiro ter falado ali no seu Instagram, que iria descartar o título da Federação Goiana. Acho que o Goiás mostra mais força do que isso, realmente jogando com seu time principal. Enfim, até mesmo houve essa hipótese levantada ali pelo André Rodrigues de utilizar um time reserva, a galera também falando de um time sub-20. Eu não vejo isso de uma forma positiva, até mesmo porque o Goiás está jogando em casa, mesmo o Goiânia não valendo tanta coisa assim, pelo menos tem a hegemonia que o Atlético vem ganhando nos últimos anos do estadual. Acho importante o Goiás também preocupar em ganhar esse título realmente para se recolocar no eixo em relação à conquista dos estaduais. Obviamente não é uma coisa que vai definir o futuro do time esmeraldino, mas realmente acho que seria bem melhor do que desistir, abrir mão realmente do título estadual. Uma coisa que pode acontecer, inclusive, é o Goiás não aceitar, por exemplo, o troféu ou as medalhas cedidas ali pela Federação Goiana, caso seja campeão dentro de casa. Eu acho que seria sim uma alternativa bem interessante, até mesmo porque o próprio presidente já demonstrou esse descontentamento e até mesmo não dessa situação de agora, desde o ano passado, na última Série B, o Goiás já vinha tendo problemas, tentou falar com a federação, ver se poderia ali consultar a CBF e nada foi feito. Então o Goiás está assim muito descontente, toda a direção, jogadores também motivados para conquistar esse título dentro de casa, e eu acho que seria assim realmente a melhor forma de mostrar sua força, ganhando esse duelo muito difícil contra o Atlético Goianiense. E para isso, conta com essa premiação também, que não foi divulgada. Na última Série B, o Goiás já pagava bastante para os seus jogadores. Cada mês ele que terminava dentro do G4 da competição tinha sim um pagamento para cada um dos atletas, que dava ali aproximadamente 3, 4 mil reais no mínimo a mais para os jogadores. Acho que realmente é uma coisa que faz diferença, ajudou bastante o Goiás para conseguir o acesso
no final do campeonato. E agora, né, no Campeonato Goiano também, acho que não será diferente, dá sim esse gás a mais para os jogadores e já tem essa rivalidade, né, histórica entre Goiás e Atlético Goianiense e também esse fator dessa polêmica com a Federação Goiana no último clássico no sábado. Quero saber sua opinião a respeito, né, dessa premiação para os jogadores em caso de uma conquista do Campeonato Goiano, em relação também caso o Goiás vença o Atlético, seria uma boa, por exemplo, não levantar o troféu ou alguma coisa do tipo, apenas comemorar entre os jogadores e a torcida, até mesmo em relação das medalhas, ou efetivamente ficar com o título e depois descartar a taça, né, como falou o Paulo Rogério Pinheiro. Quero saber sua opinião a respeito aqui nos comentários, ou se você acha que foi apenas em um momento de raiva, enfim, que o Goiás vai seguir normalmente a sua vida. Lembrando que para essa partida não teremos nenhum árbitro goiano, tá bom? Já foi escolhido pela Federação Goiana, então realmente acho que já é um passo aí melhor para a gente ter, né, uma arbitragem um pouco mais justa, um pouco mais limpa nessa decisão. Por falar em final, eu não poderia deixar de citar no vídeo de hoje o principal jogador do Goiás nessa temporada e, por que não, uma das melhores contratações dos últimos anos, que é o ponta direita, ponta esquerda também, Vinícius, um jogador aí que no último final de semana saiu com apenas 2 minutos de jogo contra o Atlético Goianiense. A princípio sentiu uma lesão, né, no seu músculo ali da perna direita, até mesmo segundo informações do André Rodrigues, seria uma contusão no seu joelho, que poderia ser realmente algo bem mais sério, mas como confirmou novamente o André Isaac, ainda nessa manhã do dia 29 de março, nessa terça-feira, é que ele recebeu a informação que a contusão do Vinícius é muscular, está já em tratamento e o departamento médico não divulgou um prazo de recuperação, o que pode ser algo um pouco mais positivo, já que uma lesão muscular, no máximo de 14 a 15 dias, o cara já está ali 100%. E se realmente for algo um pouco mais tranquilo, como por exemplo um desgaste pela sequência de jogos, eu acredito que existe sim uma pequena possibilidade dele atuar na final, o que eu acho bem remoto, mas até o início do Campeonato Brasileiro, que acontece só lá no dia 9 de abril, né, no outro final de semana contra o Coritiba no Couto Pereira, acredito que já vai estar 100% disponível o Vinícius para esse duelo. Para a decisão fica essa incógnita, mas pelo menos não é algo muito sério que vai tirar ele de 2, 3 meses, nem nada do tipo. Jogador realmente que vem sendo fundamental nessa boa campanha, né, nesse início de ano do Goiás, realmente ajudou bastante. Até esse momento o Vinícius entrou em campo aí 14 vezes com a camisa esmeraldina, marcou 4 gols e também deu 9 assistências, sendo desses seus passes 6 para o Nicolas, fazendo ali um conjunto importante. O Goiás que logo no primeiro jogo da decisão ficou sem o Nicolas, que está ali, estava se recuperando, enfim, já estava na parte final, vai sim voltar para esse duelo contra o Atlético Goianiense, assim como o Elvis, que foi, né, infelizmente lá no velório da sua mãe no interior do Paraná, já está de volta também para essa decisão na Serrinha. Então o Goiás conta aí com esses 3 reforços que praticamente não houve criação ofensiva pelo lado do Goiás no Antônio Ascioli. Acho que pelo menos para esse jogo em casa, o time esmeraldino, se não puder contar com o Vinícius, tem pelo menos ali a função do Luan. O Goiás pagando caro por não ter, né, contratado pelo menos mais um jogador pelas beiradas do campo. O Brasileirão isso já está sendo resolvido. Vou deixar o link aqui em cima também falando sobre as contratações, mas pelo menos aí voltando o time, o Elvis e também o Nicolas, acho que já ficaria um time bem mais organizado, tanto com o Pedro Raul e o Nicolas lá na frente, tendo as opções de camisa 10, né, tanto o Elvis quanto também o Luan. Quero saber sua opinião aqui embaixo sobre essa lesão do Vinícius, caso realmente ele não puder jogar contra o Atlético Goianiense na final, quem que você escalaria, e também sobre pelo menos essas notícias positivas, né, a volta do Nicolas e também do Elvis, se você já colocaria os dois como titular, como você organizaria esse time esmeraldino para a decisão que acontece no próximo sábado, 4h30 da tarde, no estádio Aili Pinheiro. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, outro assunto também importante, que eu vi muita gente perguntando a respeito de uma das contratações do Goiás, que é o atacante Luiz Felipe, jogador de apenas 20 anos de idade e que está aí no Atlético Mineiro. A tendência é que seja emprestado ao time esmeraldino até o final da temporada. A galera ficou ali em dúvida, né, quando que ele iria chegar no Goiás? Será que já seria agora nessa reta final do Campeonato Goiano, já para pegar entrosamento com o time esmeraldino, ou só para o início do Brasileirão? Informação ainda dessa semana do Globo Esporte confirmou aí que as duas diretorias já estão acertadas e que o Luiz Felipe só deixará o Atlético Mineiro após a decisão do Campeonato Mineiro, que também acontece nesse próximo sábado. Apesar dele não estar assim, sendo relacionado para os seus compromissos, a direção do Atlético Mineiro, né, resolveu liberar o jogador após apenas o término do seu estadual. Então o jogador de 20 anos de idade deve sim já embarcar para Goiânia nesse final de semana. A tendência é que na segunda ou no máximo na terça-feira já esteja aí treinando com seus companheiros. O jogador que será mais uma aposta da direção
para a composição de elenco. Como eu disse, o Goiás pagou muito caro por não ter uma opção ali de lado do campo nesse campeonato goiano. Até mesmo os jogadores da base, como o Pedro Baia, por algum motivo só vai jogar no Sub-20, uma coisa que eu acho muito errado no Goiás. O Lucas Emanuel também, que fez um bom goianão de 2020, acabou tendo uma nova lesão, então o Goiás ficou ali muito limitado nas suas opções pelo lado do campo. Agora, pelo menos para o Brasileirão, Dadá Belmonte já está acertado, fez mais um gol inclusive no Paulistão durante esse início de semana, então acho que o Goiás vai aos poucos ali montando um elenco mais competitivo, né? Atualmente tem os 11 titulares até aceitáveis, mas na hora que você olha para o banco de reservas, realmente é desesperador se você considerar para a Série A. O Luiz Felipe não será esse craque assim para ser o titular, nem nada do tipo, mas eu acredito que para a composição de elenco pode sim ser um jogador bem interessante. Até mesmo no início do ano, o Atlético Mineiro inclusive tinha acertado sua ida para o futebol da Arábia Saudita, uma negociação de aproximadamente 5 milhões de reais. Entretanto, acabou que não deu muito certo. Ele permaneceu na equipe, onde ainda no mês de maio agora completa 21 anos, não poderá jogar novamente na equipe sub-20 do Galo, onde ele se destacou bastante no ano passado. Então ficou essa boa alternativa de emprestar o jogador para a equipe esmeraldina, pegar mais uma rodagem no elenco principal. Lembrando que no ano passado ele só jogou no total 2 jogos pela equipe principal do Atlético Mineiro, entrou ali no finalzinho do jogo contra o Santos e também o Ceará, mas realmente se destacou bastante na disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, entrando em campo 27 vezes com 11 gols marcados e 4 assistências. Fiz uma análise mais precisa sobre o jogador, vou deixar aqui no final também para vocês acompanharem, mas posso dizer que ele costuma jogar como um ponta esquerda, de velocidade, bons dribles também pelo lado do campo e tem uma finalização muito boa, que rendeu ali inclusive algumas partidas dele como um centroavante. Então tem essas duas funções no ataque, a tendência é que já chegue nesse próximo final de semana para defender o time esmeraldino até o início do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião sobre o Luiz Felipe, se é um bom jogador, se você acha que não é tanto assim e se pode agregar no time esmeraldino. Lembrando também de deixar sua opinião sobre quais posições o Goiás deve se reforçar até o início do Brasileirão. Vou deixar no final aqui do vídeo para vocês acompanharem outros assuntos sobre o maior do Centro-Oeste e também o link aqui embaixo do nosso canal de cortes para você se inscrever e fazer o seu cadastro também lá na BR4Bet. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!